Então, retornando, eu tenho uma pergunta novamente para o Andrade Júnior. Andrade, nós sabemos que a antiga Associação Industrial, atual CIEP, teve envolvido em várias ações importantes, como o Pacto Piauí, depois o Fórum Piauí 2020. E assim, hoje, que ações mais significativas o CIEP está envolvido? Aqui, falar nisso, o Fórum 2020, que ele foi elaborado, discutido com diversas pessoas da nossa sociedade organizada, civil, muitos empresários. Você, inclusive, era o presidente da nossa, então, Associação Industrial do Piauí. No bloco anterior, nós discutimos, né, se o Estado nos escuta. Ali nós, Arthur, os industriais elaboraram uma lista enorme de ideias para desenvolver o Estado do Piauí, para apoiar e estimular a indústria no Estado do Piauí. E lá no Centro das Indústrias, já na minha gestão, a gente estava discutindo e a grande maioria das nossas propostas não foram ouvidas. Então, hoje, aqui, eu diria que o tripé dessa nossa administração, nesse triênio, é exatamente a articulação, a inovação e o outro pé desse tripé seria levar serviços aos industriais. Mas eu queria discorrer um pouquinho aqui. Essa articulação está muito clara, né, do que se trata entre os estados, os entes, né, de criar esse ambiente que já discutimos muito, favorável aos negócios. Mas eu queria ressaltar um dos pés, que é a inovação. Você tem uma ideia, Ezequias? Existe um índice que mede a inovação na indústria de cada estado, a inovação dentro do estado, e alguns parâmetros, e ele é muito bem coordenado. Ele chama Índice FIEC de Inovação, que é a Federação das Indústrias do Estado do Ceará, muito interessante, que mede o próprio desenvolvimento lá dentro do estado do Ceará e de todos os estados e ranqueia isso. Você tem uma ideia? A nossa melhor posição é o 21º lugar do estado do Piauí, né? Um dos critérios, quanto o estado ele coloca de recursos para ciência e tecnologia. Quantos mestres e doutores estão dentro do chão de fábrica das nossas indústrias? Se você imaginar o efeito fantástico que tem a indústria em toda a história, em todos os países, em todas as cidades, você percebe que a grande diferença das cidades, ela foi provocada exatamente pela indústria. São Paulo, cidade gigante, por quê? Uma indústria forte. O Ceará, hoje pujante, também está se tornando forte por causa da indústria. Então, e o nosso Piauí? E eu defendo aqui a indústria, não me leve a mal, porque é o setor que eu defendo, mas isso vale também para os hospitais, para a saúde, isso vale para o comércio, vale para diversos setores, para a agricultura, tudo tem que ter apoio. Então, eu reputo a indústria como esse grande alavancador possível para o desenvolvimento do estado do Piauí. Nós estamos, eu diria, com o ambiente, apesar de termos tantos problemas e ser uma indústria ainda, eu diria, acanhada dentro do estado do Piauí, por isso mesmo existe um grande potencial de crescimento. Então, imagina uma indústria nacional que responde por 20% do PIB e a nossa, do Piauí, por 12%, nós temos aí um espaço de crescimento muito forte. Nós podemos fazer desse Piauí um grande estado para trazer indústrias e criar indústrias por piauienses, Ezequias. Perfeito. Agora, você colocou uma questão muito importante, que foi a inovação. Então, eu vou levar essa questão agora para o Arthur no seguinte aspecto. Muitos de nós reclama, cadê a universidade, por que a universidade não está do lado, não está na indústria e tal. E eu, pessoalmente, tenho um questionamento a respeito dessa visão, porque a universidade, o objetivo primordial dela é transmitir conhecimento. Claro que a pesquisa e o desenvolvimento são importantes, mas não existe essa coisa da universidade estar ofertando conhecimento para a empresa A, ou B ou C.
Essa demanda tem que conhecer nas empresas. E, normalmente, isso ocorre a partir daqueles pequenos núcleos de controle de qualidade, de melhoria de produto, de criação de um novo produto. Aí é que começa a nascer esse anseio da inovação e tal. Eu queria pedir ao Arthur, que também tem uma formação parecida, não idêntica à nossa, de engenharia. O que você acha dessa situação, Arthur? De que maneira nós podemos nos aproximar mais, tanto à construção civil, quanto à indústria, quanto outros segmentos do conhecimento com a universidade? Olha, eu acho que o maior problema dos países pobres, como o Brasil, que ainda é eternamente em desenvolvimento, porque um dos grandes culpados dessa situação todinha é o rumo que as nossas universidades tomou. As nossas universidades, diferente das americanas e da grande maioria das europeias, inclusive nos países que são considerados socialistas, é que a universidade brasileira, no geral, ela direcionou suas ações de formação do seu alunado todo para a política social, socialismo e tudo. E eu acho que países pobres, em desenvolvimento como o Brasil, precisam dar um salto de desenvolvimento, então tem que esquecer os dois lados, esse negócio de nacionalismo e socialismo e focar no bem-estar social, que, no meu ponto de vista, é o maior defeito da universidade brasileira. Agora a gente já vê um movimento assim muito leve de recrudescimento das engenharias, que são indutoras. Eu vou dar aqui um dado. A China comunista, ela forma 1 milhão de engenheiros por ano e forma 100 mil advogados. O Brasil é exatamente o contrário. O Brasil tem uma população 10 vezes menor, forma 1 milhão de advogados e 100 mil engenheiros por ano. Isso em números redondos, não são oficiais, é só comparativos. Então, eu acho que o maior erro dos nossos gestores, no plano geral, no plano nacional, é não focar nas universidades como indutor do conhecimento, como formador de mão de obra especializada, como criador de novas tecnologias. O Brasil não tem nada de novo, não tem um prêmio Nobel de nada, sabe? Quer dizer, o Brasil precisa focar nisso para crescer muito e para ser o grande país que a gente quer. E no Piauí, complementando, é pior ainda, porque aqui no Piauí as nossas universidades só fazem política partidária. É um erro gravíssimo. Mas voltando para o mundo, vamos dizer assim, tecnológico, que aí estaria um pouco mais afastado dessa visão mais ampla da universidade como um ponto onde se discute política. Que até tem que haver também isso, acho que todos concordamos. Não pode ser o driver, né? Mas assim, então eu te pergunto o seguinte, como nós falamos que precisamos formar mais engenheiros e pesquisas recentes mostram que apenas 20% dos engenheiros formados no Brasil estão exercendo engenharia, né? Então, assim, aparentemente está faltando mais alguma coisa nessa equação, certo? E talvez essa alguma coisa seja, nós temos no ambiente empresarial núcleos de inovação, de crescimento, que venham a demandar a existência de um cara criativo, que no caso seria o engenheiro. Você está de acordo com essa visão? Perfeitamente, eu acho sim. Você sabe qual o maior produto de exportação do Piauí hoje é a soja. Sabe qual é o segundo maior produto de exportação do Piauí? A cabeça dos nossos jovens que vão procurar oportunidade em outros estados. Agora deixa eu te mudar de assunto e voltar com você ainda, Arthur, sobre uma questão muito interessante, que é o seguinte, nós sabemos que existem nas estruturas públicas, tanto do Estado quanto do município, a figura de uma secretaria com nomes parecidos, mas voltada para o desenvolvimento, para o progresso. Então eu pergunto para você, é do seu conhecimento que o Estado ou o município consultem as entidades empresariais na escolha desse cara que vai ser, vamos dizer assim, um elo de ligação conosco? Olha, nós temos a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado e no município de Teresina nós temos uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico também. Eu, com toda a sinceridade, Ezequias, uma secretaria dessa, que ela só serve para servir como trampolim eleitoral para alguns políticos, ela não pode prover nem o Estado e nem o município de nenhum tipo de desenvolvimento. Pelo contrário, atrapalha.
porque nós estamos perdendo ali de recurso público, de imposto do cidadão, que podiam estar sendo usados para fomentar o desenvolvimento, sabe? Não se faz outra coisa na Secretaria, é muito ácida a minha crítica, mas não se faz outra coisa na Secretaria de Desenvolvimento do Estado e do município que não seja política. Uma pequena modificação agora com a atual Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município de Teresina, mudou um pouco agora. Mas a do Estado continua só fazendo política eleitoral. Eu não diria que o que você fala é ácido, eu diria que é verdadeiro. A verdade é que é ácida. Agora, eu pergunto assim, Andrade, nós tivemos nesse período 2 momentos em que o Estado buscou o meio empresarial, no caso buscou a Associação Industrial e FIEP, para indicar secretários de desenvolvimento. Especificamente, nós tivemos no Estado o Francisco Reinaldo, tivemos depois a Patrícia, da Cacique, e tivemos na Prefeitura também o Joaquim Costa, o Alexandre Magalhães. Então eu pergunto, na sua visão, a gestão dessas pessoas, que foi durante um período muito curto, diferiu dos demais? Pois é, Ezequias, eu queria só retornar um pouquinho uma questão que a gente estava comentando de encurtar essa distância, né, entre as academias e o setor produtivo, né? Lá no Centro das Indústrias, nós estamos com uma parceria, só para título de informação, muito interessante com o IFP, né, que era o antigo Cefet, que nós queremos qual é a ideia deles? Levar os de doutorado, levar temas para esses professores, né, da indústria, resolver problemas reais da indústria. Então, eu acho que vai levar muita inovação e levar esses doutores lá para dentro da fábrica, eu acho que vai melhorar muito o nível de nossas indústrias aqui do estado do Piauí. Sobre a ação desses empresários à frente dessas secretarias, apesar de curtas, por quê? Porque quando chegam lá, Ezequias, eles percebem que não tem apoio. O empresário, ele quer ter resultado. O empresário, quando assume uma missão dessas, ele quer levar adiante uma bandeira que ele acredita em resultado. Nós acreditamos em resultado. Então, esses abnegados, como eu gosto de falar, que foram doar o seu tempo, tirando o tempo da sua empresa, para poder contribuir com o município e com o Estado, não encontra nenhum apoio, eles percebem que é inócua a sua ação e ficam pouco tempo, desistem logo. Então, tem que haver sim uma indicação de empresário para essas secretarias, eu acho que o Arthur comentou muito bem, empresários que sejam realmente empresários, né? Que estejam na lead, que trabalhem realmente e que entendam os problemas quando nós os levarmos, nós presidentes, né, Arthur, das entidades de empresários. Aí sim, e que eles tenham apoio total, que tenham recursos para poder levar adiante as ideias que essas pessoas que você citou, super competentes, que já passaram por essas secretarias, testadas, de sucesso em suas empresas, mas que lá não tem um ambiente, aí sim, um ambiente propício para desenvolver suas ideias. Arthur, dentro dessa linha, desse debate que nós estamos travando, eu pergunto para você assim, falando de uma forma ampla, na sua visão, você acha que o Estado do Piauí dispõe hoje de uma política para desenvolvimento econômico do Estado? Eu acho que não tem a política de desenvolvimento econômico do Estado e nenhum Estado sobrevive sem planejamento. E o planejamento não pode ser o planejamento de uma gestão, de 4 anos, de um mandato, de um mandatário qualquer. O planejamento do Estado tem que ser um planejamento estratégico para, no mínimo, 20 anos, 30 anos. Se não tivesse planejamento, nenhum Estado sai disso aqui. Olha, aqui no Maranhão, nosso vizinho aqui, que era o nosso compadre mais pobre, mais perto da pobreza. Estavam ali sempre disputando quem era o mais pobre, Piauí ou Maranhão, Piauí ou Maranhão. Mesmo com um governo que é considerado de esquerda e tudo mais, mas fez um planejamento bom. E o estado do Maranhão hoje passou como um foguete do Piauí, sabe? E nós aqui continuamos do mesmo jeito. Quando foram criados os territórios, só tinha mais pobre que o Piauí os territórios. Foi só criar os territórios, passaram da gente também. Hoje o único estado mais pobre, todos os números que a gente for atrás, é só o estado do Acre. Por causa das dificuldades naturais que o Acre tem. Sabe? Então eu acho que
O que precisa mesmo é planejamento. Sem planejamento. E outra coisa, ninguém é dono da verdade absoluta e ninguém pode ser o pai da criança sozinho nesse caso. Tem que ser o pai, que são todos piauienses. Então, o governador atual e o próximo, eles têm que ter um entendimento que o Piauí é mais importante do que eles. O Piauí é para sempre e os governantes passam. E projetos, eles têm que ter continuidade sempre. O Estado é impessoal. O que interessa é o bem-estar de toda a sua população. Pessoal, para completar esse bloco, eu vou dar uma guinada, uma mudança de assunto, mas que tem a ver com todo esse ambiente. Eu queria perguntar para o Andrade, nós estamos vivendo aqui uma greve, eu diria que de um prolongamento, de uma demora muito grande. De que maneira você acha que essa greve está afetando o ambiente de negócios e de que forma você acha que ela, se é que pode, ser resolvida? Você se refere ao... Greve de transportes. Bem, Ezequias, eu estava lendo um trabalho, né, da Confederação Nacional de Transportes, né, e da NTP, falando da relevância do transporte público, enquanto eles chamam até de indústria do transporte público, né? Eles levam 700 mil empregos no Brasil todo. Aqui, só em Teresina, eram 3.300 empregos. Então, empregos diretos, sem falar com os empregos indiretos. Então, eu não entendo o motivo dessa paralisação, porque, veja, a falta de um transporte público tanto é danoso para o próprio setor de transporte público, que leva divisas para o município, como para todo o setor produtivo. A indústria, diversos associados do Centro das Indústrias estão reclamando o fato de não ter ônibus de levar seus trabalhadores de casa para a indústria. Está causando prejuízos enormes para o trabalhador, prejuízos para as indústrias e prejuízos para o município e para o Estado. Eu acho que essa situação tem que ser resolvida. Transporte público, ele carece de uma discussão grande, mas ele tem que ser resolvido e em breve tempo. Perfeito. Vamos dar mais um breve intervalo e retornaremos em seguida.